esporte. Equipe Show de Bola. Painel da Web Rádio, o único portal do Brasil sobre web rádios. Você que é fã de web emissoras, entre agora. Saiba tudo que rola no cenário das webs, novas rádios online, dicas, informações, notícias e novidades. Acesse agora mesmo www.paineldawebradio.com.br www.paineldawebradio.com.br. Painel da Web Rádio, o primeiro e único portal brasileiro de web rádios. Emoção e vibração num só lugar. Equipe Esportiva Show de Bola. A maior audiência da internet. Publicidade rima com capacidade e com credibilidade. Comerciante que se preocupa com o futuro do seu negócio sabe disso. Rádio, o canal que liga você ao consumidor. Venha fazer parte da equipe Show de Bola. Rádio, uma paixão mundial. E você não pode viver sem ela. Acesse agora www.radios.com.br, o maior e melhor site de rádios do planeta, com mais de 5.000 emissoras cadastradas. www.radios.com.br. A emoção do esporte você acompanha com a equipe Show de Bola. Você sabia que o rádio está presente em mais de 90% da população? Linha completa de pisos, azulejos. Conserta e reforma sua geladeira. Sempre com os melhores preços. Porque aqui você encontra bons preços. E confira também nossos produtos de panificador e açougue, viu? O rádio atinge desde os grandes centros até as mais longínquas regiões do interior. Deixe o rádio falar por você. Venha fazer parte da equipe Show de Bola. Por que anunciar em web rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Hoje, ouvem web rádios em todo o país pessoas que se conectam diariamente em sua casa, nas escolas e nos escritórios. Recentes pesquisas comprovam que a maioria dos internautas de todo o planeta se utilizam da internet para trabalhar e ouvir rádio. Anunciem web rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. Você acaba de ouvir um resumo da situação da água doce no nosso planeta. Com o aumento da população e da devastação, ela está cada vez mais escassa. Use a água racionalmente e proteja os mananciais. Você diminui os seus preços e o cliente não aparece, você troca os vendedores e as vendas continuam no mesmo. Você muda a fachada de sua loja e nada acontece. Pense bem, pode estar faltando algo que ligue você ao seu cliente com um toque de emoção. Rádio, publicidade feita com coração. Venha fazer parte da equipe Show de Bola. Twitter, @Equipe Show Bola. Facebook.com/Equipe Show de Bola. Está começando Programa Surto Olímpico. O resumo semanal dos esportes olímpicos. Boa noite, pessoal ouvinte da Rádio Show de Bola. Está começando mais um programa Surto Olímpico. É aquele seu resumo semanal sobre o que melhor aconteceu em todos os esportes olímpicos. E hoje, quem me conhece, né, Brasil, Marcos Antônio. Toda segunda-feira, 9 horas da noite, nesse novo programa, que você está sempre ligado. E vou apresentar aqui nossa mesa redonda, além de mim, né, tem meus amigos. O primeiro de hoje, né, Rodrigo Huck. Rodrigo Huck, boa noite, camarada. Qual o seu destaque aí de hoje para esse programa Surto Olímpico? Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Então, essa semana vamos fazer uma prévia dos Jogos Olímpicos da Juventude de Nanjing, que começam na quinta-feira. Também vamos falar um pouquinho de golfe, que teve o PGA Championship nesse final de semana. Será que está surgindo mais uma lenda no golfe? Isso que vamos debater aí. Vamos ver. E o nosso outro
companheiro de mesa redonda, né, no momento, é Regis Silva. Regis Silva, boa noite. Qual o seu destaque de hoje aí do programa Surto Olímpico? Boa noite, Marcos, boa noite, Rodrigo. O destaque é a Grand Prix de vôlei feminino, né, que é a segunda etapa, que foi em São Paulo, com o Brasil se destacando. Também falar um pouco da canoagem sprint, que teve o Mundial agora em Moscou. E o rugby de cadeira de rodas, que já classificou, já tem gente classificada para os Jogos Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. É isso aí. E o nosso terceiro integrante, né, Felipe Andrade. Felipe Andrade daqui a pouquinho vai entrar, vai dar o seu destaque inicial. E sem muitos delongas, né? Porque hoje o programa tá recheado, temos muitas coisas para falar, né? Vamos começar, né? O primeiro assunto de hoje, na última semana tivemos a inspeção dos locais do Rio 2016. Eu e o Felipe tivemos lá, né? Então... Desculpa. Tivemos lá e vimos assim muito das obras. A gente visitou o Deodoro, visitamos na Barra, né? Também a área de Copacabana, Maracanã também visitou, né? Porque o Mundial, a Olimpíada está nessas quatro áreas. Eu vou jogar a bola para o Regis Silva. Regis Silva, eu sei que você não esteve lá, mas pode dizer um pouco assim como é que está o andamento das obras por enquanto. Pois é, Marcos, como vocês foram, né, até vocês postaram as fotos no Facebook do Surto Olímpico, se vocês puderem testemunhar, elas estão caminhando, né? Claro que devido a atraso, né? Mas pelo menos eles estão caminhando. Tempo atrás nem isso elas estavam, né? Com muita confusão. Mas com o COI puxou a orelha e mandou o seu homem forte para tentar dar um jeito nesse nó administrativo que é o Gilbert Felli, né? Ele parece que conseguiu dar um jeito, as obras estão caminhando, estão indo. Espera-se que tudo fique pronto até as vésperas de 2016. Vai ficar pronto, a questão é o quanto pronto vai ficar, né? Vai ser tipo a Copa do Mundo que os estados estavam prontos, mas o entorno ainda estava literalmente um canteiro de obras. Você até comentou um detalhe interessante, só para falar, quando a gente esteve lá na palestra, né, o que foi citado é que a previsão das obras é sempre ficar pronta para 1 ano ou menos dos Jogos Olímpicos, é que para não ter custo com manutenção, parece que o custo de manutenção dessas novas arenas e novos centros é muito alto, então eles querem deixar o mínimo de tempo possível para que tenha os eventos testes e os Jogos Olímpicos, assim, para não ter um tempo muito de manutenção, que, segundo eles, eles poderiam estar prontos até antes, né? Rodrigo, você quer falar alguma coisa sobre como é que tá das obras, as imagens que você viu, as reportagens? O que você acha? Como é que tá o andamento dele? Não, só perguntar sobre o Engenhão, né, que ficou um pouco fora de pauta nesses últimos tempos, depois que foi fechado até pro futebol. Vocês estiveram lá, né, no Engenhão, conta pra gente um pouco como que tá atualmente. O Engenhão, até que as obras teve aquele todo problema da cobertura, né, que vocês ficaram sabendo, porque parecia que um vento a 60 km por hora podia danificar a cobertura e ele ficou fechado nesse tempo todo. A previsão é que ele seja entregue no final desse ano, né, e ano que vem ele seja usado para o futebol e ao mesmo tempo continue as obras de ampliação, né. E de 45 mil lugares ele vai para 60 mil. Vai ter as obras de ampliação e a reforma da pista de atletismo, né? Que nesse momento, quem viu as fotos lá na fanpage lá do Surto, estava bem surrado, assim, vai ser reformada toda aquela área. E visualmente, assim, nas cadeiras, assim, gramado, assim, etc., tá bem conservado, assim. A cobertura está sendo bem reforçada. A previsão que acabe realmente no final do ano, se acabar, e o mais importante é que ele vai poder ser usado normalmente em 2015 para os jogos de futebol, né? Já vai ser uma forma de testar também o Engenhão, né, nesse momento. Surgiu uma coisa aqui, Regis, não sei se... Pista azul ou pista alaranjada para 2016? Eu não sei, tava azul. Regis, você sabe alguma coisa? Pelo menos eles não chegaram a comentar nada de que vai ter mudança disso, não. Pois é o seguinte, até saiu no Surto um dia desses, né, que a ITF havia confirmado que
seria o tênis vai ser no piso duro, né? Quer dizer, deve ser uma cor. Eu falo assim, eu penso que vai ser de acordo com de acordo com o tema da cor. Eu acho que pode rolar azul. Provavelmente eles não devem mudar, né? Mas aí também tem todo aquele padrão. Eu não lembro de nenhum Jogos Olímpicos também com a área do atletismo da cor azul, né? Também não sei como é que eles vão fazer. Você lembra da quadra do hóquei na grama em Londres? A cor dela? Azul. Era azul, né? Não era azul. Era depois de um lilás, sei lá, um roxo. Era um azul bem forte, com parte de fora daquele rosa, né? Meio roxo. Bem chamado, bem chamativo. Até 2008 era tudo verde, sempre foi verde. Aí Londres quis inventar e usou esse azul bem forte com o roxo, turquesa, não sei, lilás. De repente eles podem querer inventar no atletismo, né? Pro Rio eu cogitava a cor azul, né? Inclusive foi confirmada um tempo atrás, mas eu vi uma foto dos temas, a maquete, projeção gráfica dos temas, tava como verde também o campo do hóquei sobre grama, então fica essa dúvida também por enquanto. Né? Porque acho que a de Londres, essas cores do que o Regis citou também tava no site, no desenho, né? As cores do programa olímpico, né? Não sei se o Brasil vai fazer isso, né? As cores do site, né? Da identidade visual também tá bem colorido, né? Então... É o Look of the Game, que também foi lançado. Explicando resumidamente, o Marcos e o Felipe compareceram, foi o evento de mídia que teve no Caminho Nacional, né? Que o Felipe e o Marcos compareceram, lançaram o Look of the Game, que é todo o visual que toda Olimpíada tem, que vai roupa de voluntário, aquelas plaquinhas na lateral que tem os anéis olímpicos e o logo dos jogos. Aí tudo vai ser baseado no Look of the Games que foi criado. Aí vão criar tudo, por exemplo, até postar uma imagem do vôlei, do basquete ser verde. E aí vai variar dependendo de acordo com o look. Vai ser naquela forma de cores, de jeito que tem até o M do Sambódromo, tem o Cristo Redentor. Vai ser tudo com base no Look of the Game, a identidade visual que vai ser criada a partir dali. Isso aí. E já aproveitando, né, falando da vistoria do jogo, vamos chamar o Felipe Andrade. Felipe Andrade, boa noite, cara. Dá seu destaque aí, se você já falar sobre a inspeção aí das obras dos jogos, você já pode emendar, meu amigo. Boa noite. Felipe. É aquele momento que ele... Alô. É aquele momento Fala, que quebra o apresentador, que ele fala que pode chamar e não chama, mas tudo bem. É porque sua voz chegou pra cá. Beleza. Boa noite, pessoal da mesa. Boa noite, pessoal. Tá ligado aí no programa Surto Olímpico, na Rádio Show de Bola. Minha visão das obras, por enquanto, cara, é que o Comitê Rio 2016 vai realmente ter que apressar as paradas, né, cara? A gente, na inspeção lá, pelo menos na quarta-feira, quando a gente foi dar uma visita nos locais de competição, praticamente lá, tirando os locais dos jogos que vão ser utilizados pro PAN, o restante, amigo, tá tudo lá ainda no chão, praticamente tem uns locais lá, o centro de tênis lá ainda não saiu praticamente do chão, os pavilhões dos esportes, do handball, da luta, se não me engano a natação também, eles já estão um pouquinho mais avançados, mas o saldo inicial é que realmente o comitê organizador vai ter que dar uma corrida aí, vai ter que dar uma apressada para poder deixar isso tudo pronto a tempo aí dos Jogos Rio 2016. Quanto a já que estamos falando, né, eu tô falando da construção, o prefeito, o Eduardo Paes, chegou a falar lá que muita gente estava cobrando agilidade, pressa lá para fazer as obras, inclusive as temporárias, né? Então eu creio que realmente as temporárias eu acho que até dá para
esperar um pouco, aguardar mais um pouco, pelo menos um ano e tal, mas as instalações fixas, instalações que dizem que vão ficar de legado, realmente tá um pouco atrasado, vai ter que meter a mão na massa. As obras também de readequação também já tinham que ter começado a sair, principalmente no Maria Lenk, que tá lá, ainda não mexeu em nada no Maria Lenk, nos centros de tiro. Por enquanto a parada aí, quantas obras tá meio ainda precisa andar. Agora, quanto ao visual, né, o look dos jogos, como falaram aí antes, né, o look dos jogos realmente está bem bonito, tá bem bacana, aquela mistura de cor verde, azul, alguns lugares laranja, realmente ficou bacana, acho que ficou melhor até do que Londres, né, que Londres era praticamente um roxo com azul, ou de lilás, enfim. E o Rio é tipo uma mistura, né? Uma mistura bem bacana de cores aí pra deixar visualmente não só pro telespectador, mas como pra quem estiver lá na hora acompanhando, vai ficar bem bonito, assim, visualmente. Vamos seguir aqui, então. Esporte. Equipe Show de Bola. Ih, rapaz. Falar um pouquinho sobre Nanjing agora, Regis. Pois é, Rodrigo. Manda ver sobre Nanjing, os Jogos Olímpicos da Juventude, a segunda edição que começa já essa semana. Começa na quinta-feira, a cerimônia de abertura será só no sábado, mas na quinta-feira já começam as competições do futebol. A sexta também tem futebol. Sábado a abertura e a partir de domingo começa pra valer já disputa das medalhas em Nanjing. São os Jogos Olímpicos da Juventude, esse novo conceito aí implantado, idealizado por Jacques Rogge, o antigo presidente do COI. E tem dado certo, deu muito certo na primeira edição, em Singapura 2010, e agora vez a segunda edição. O Brasil muito bem representado lá, é a segunda maior delegação, perdendo apenas para a China. China que enviará 123 atletas como país sede. O Brasil vem com 97 atletas para Nanjing, deve superar o desempenho de Singapura, onde conseguiu 2 ouros, 3 pratas e 1 bronze. Tem uma equipe muito forte, o Brasil tem um destaque Marcos Vinícius do tiro com arco, ele que foi 4º lugar na Polônia na Copa do Mundo, a gente vai comentar isso daqui a pouquinho. Ele, uma grande promessa de medalha para o Brasil aí em Nanjing. Tem também a dupla do vôlei de praia, liderada pela Duda, excelente jogadora e com um futuro imenso no vôlei de praia feminino do Brasil. E é isso aí, quer comentar alguma coisa aí, Regis? Pois é, né, que vamos dizer, é uma prévia do que pode acontecer nos Jogos Olímpicos do futuro. Daqui a 6 anos, por exemplo, em 2020, que é mais provável, já que a maioria, daqui a faixa etária dos Jogos Olímpicos da Juventude é de 14 a 18, né? Vou estar no ponto, enfim, alguns que têm 18 anos já vão estar no Rio, né? Mas de 14 a 16 vão todos estar, a maioria, para apenas Tóquio 2020. É uma boa maneira de você ver, prestar atenção no que pode acontecer já daqui a alguns anos. É um excelente evento para se ver, por exemplo, vai ter a Rita Miliutucci, não é o nome dela, que eu não sei pronunciar o nome dessa menina. Rita Miliutucci, Rita Miliutucci. É isso, Rita Miliutuci. Não é fácil, falando. Lituano não é uma língua fácil. Pois é. Ela é só a recordista mundial dos 100 metros peito na natação. Ela é melhor do mundo, já com 17 anos, dos 100 metros peito na natação. Deve brigar também com tudo no estilo livre, nas provas rápidas. Também no medley, onde ela defende o título mundial júnior. E é realmente o grande nome de Nanjing, será a Rita Miliutuci. Também a gente pode... É engraçado se ver nos Jogos da Juventude que os atletas da ginástica geralmente têm um nível relativamente alto, porque a própria fase do auge dos atletas na ginástica vem mais cedo do que outros esportes. Então a gente vai ver provavelmente provas de ginástica muito com nível técnico bom. Em 2010 a gente viu a Vitória Komova, que seria prata em Londres. Vitória Komova realmente foi muito bem em Singapura 2010. E aí veio para ganhar medalha em Londres. A gente está preparando um guia
Eu com o Gustavo Cardoso, que vai ao ar na quarta-feira à noite, provavelmente, com todos os detalhes de Nanjing 2014. Tudo que precisa saber, as sedes, os números, mascote, os brasileiros, os destaques brasileiros, os destaques internacionais também, alguns fatos sobre Nanjing. Tudo que precisa saber, inclusive a agenda e tudo mais, você vai ver nesse guia que vai ao ar em quarta-feira no Surto Olímpico. E também madrugar para assistir, né, Regis? Pois é, né, Rodrigo? Vai ser mais uma madrugada que a gente vai... Que agora que hoje, né, que até hoje nenhuma emissora se confirmar vai transmitir, né? Apesar de que quando você adquire os Jogos Olímpicos, questão de verão e inverno, você adquire os dois, você também leva no pacote o Jogo da Juventude, pela nenhuma emissora tinha anunciado que ia transmitir. Mas o Sport TV já anunciou hoje tarde que vai transmitir os eventos e até ao vivo também. Ou seja, vai ser bacana, e se você quer olhar 2016 acontecendo agora, ou 2020, fica de olho, vai ser bacana. É um fuso horário bem parecido com Pequim 2008 ali, até pela proximidade geográfica. O dia de competições começa em torno das 9h30, 10 da noite aqui pro Brasil, e vai terminar só lá por 10 da manhã, 10h30, 11 horas da manhã aqui. Ou seja, vale toda a madrugada, mas a maioria das disputas de medalhas serão no período da manhã, aqui, a partir de 6 horas, 7 horas da manhã. Ou seja, vai ter bastante disputa de medalha. Não que durante a madrugada não esteja, né? Mas você vai ver no guia, vai ter tudo isso aí, uma agenda bem legal que eu montei com as principais finais de cada dia. Você pode acompanhar. Felipe, quer falar alguma coisa? Não, pode ir. Podemos passar. Podemos. Marcão tá de volta. Marcão? Tô de volta. Desculpem aí problemas técnicos, que minha internet caiu. Mas agora já estamos de volta, né? Então, próximo assunto, a gente vai falar do evento teste de atismo, né? Que fez parte da semana aí de 2 anos para os Jogos 2016. O Regis vai falar um pouquinho melhor sobre isso, Regis, o que aconteceu aí. Então, eu sei que teve Brasil na parada. Pois é, né? Já tem vinhetazinha do Brasil aí, pelo amor de Deus. Brasil, Zil. Deu certo. Enfim, aconteceu o evento teste, né? Foi para testar possíveis raias olímpicas que serão utilizadas em 2016. Compareceram 23 campeões olímpicos, o melhor atletismo mundial todas as categorias olímpicas estiveram aqui no Rio, lá no Rio. Mas o fator de jogar em casa não foi muito bom para o Brasil, porque conseguimos apenas um ouro, uma medalha, né, da classe 49 FX, para a Martine Grael e a Karina Kunz, e liderado de ponta a ponta desde o começo das regatas até o final da regata da medalha, Medal Race, e faturaram ouro na Croácia. Foi o único medalha brasileira. Quem se deu bem foi a França e a Nova Zelândia, que com 2 ouros e 2 pratas, em termos de quadro de ouro, foram as primeiras, apesar de a Grã-Bretanha ter conquistado 8 medalhas, mas foram apenas 1 ouro, 3 pratas e 4 bronzes. Mas depois de constatar que parece que está surtindo algum efeito com o mês da limpeza da Bahia. Que antes só temia, tudo bem, que antes do começo teve delegado que avistou cachorro boiando, morto, né? Nas águas, mas dizem pelos comentários que foi melhor do que se esperava que ia acontecer. Parece que a limpeza está melhorando, tem muito que se fazer ainda, muito que melhorar. Tem as suspeitas de como vai ser, que 2016 vão ser mais atletas ainda, e como vai estar daqui a menos de 2 anos. Mas o rescaldo foi de que está melhor ou menos pior do que estava, do que era temido. Pois é, e Baía de Guanabara, você falou que tá melhorando, espero que melhore mesmo, porque realmente não tem um cheirinho muito agradável. Alguém quer comentar alguma coisa do evento teste? Felipe, Rodrigo, ou vocês estão devidamente informados? Pode seguir. Então, beleza. Próximo assunto, Grand Prix de vôlei, né? O Grand Prix de vôlei
No final de semana, né? Tivemos bastante no show do Brasil. Quem vai falar do Grand Prix de vôlei? Que... É o Marcos. Agora foi. Agora foi. Aí, pô, Brasil, realmente a seleção feminina de vôlei tá merecendo essa vinhetinha, essa nossa vinhetinha especial. Final de semana perfeito para a seleção feminina de vôlei. Brasil mais 3. Comodo. Felipe. Vamos resumir aí. Acho que o microfone dele caiu. O Brasil jogou. Voltou. Puxa aí, Rodrigo. O negócio tá. Pode falar aí, Felipe. Não, pode falar, Rodrigo. Já que não pegaram, não captaram? Não, pode repetir aí. Que captaram não, caiu, voltou. Hoje tá bom isso aqui. Hoje o negócio aí tá bom. Hoje a conexão tá Mas mica. pegou alguma coisa, Felipe. Bom, nem sei legal. que parte dá pra falar? E que parte eu tava? Fala os resultados eu aí. Logo no início. Passa os resultados, então. Então, beleza. Brasil 3-0 em cima da Coreia do Sul, Brasil 3-0 em cima da Rússia e Brasil 3-0 em cima dos Estados Unidos. Foi novamente a atuação destacada da equipe formada pela Fabiana, pela Dani Lins, pela Jaqueline, Sheila, Thaisa, Fernanda Garay e Camila Brat, essas jogadoras aí que compõem a equipe titular do Brasil, né? Realmente o Brasil aí fazendo uma campanha diferentemente do início dos homens na Liga Mundial, que sofreram para ganhar suas partidas na primeira fase, passou na raspa do tacho quase, né? Brasil agora, as meninas, né, da seleção brasileira precisam apenas de uma vitória contra os Estados Unidos nesse próximo final de semana lá na Tailândia. Jogos vão ser de manhã, se eu não me engano, a Tailândia são 9 ou 10 horas de fuso horário à frente. Então, o Brasil, sexta-feira, 8h30 contra os Estados Unidos, 4 da manhã, 4 da manhã contra a República Dominicana e contra a Tailândia, 6h30 da manhã. Aí a cobertura, as últimas partidas do Brasil antes de seguir para a próxima fase. Lembrando que no Grand Prix de vôlei se classificam-se 6 seleções para a fase final. São 4 seleções da primeira divisão, a equipe sede, que no caso é o Japão, e a equipe que for a vencedora da segunda divisão, do grupo 2. Essas partidas começam a partir do dia 20 e vão até o dia 24, num formato todas contra todas. É incrível que o Brasil abriu 5 pontos de vantagem para a Turquia e para a China, que estão empatadas na segunda posição. A Turquia vem sendo uma das sensações, se mantém nessa segunda colocação após a segunda semana, veio jogando em Ankara, na Turquia. Chegou a perder para a República Dominicana por 3-2, mas aí já faturou um pontinho. Ganhou da Sérvia também por 3-2. E aí fez 3-1 na Alemanha, que assegurou essa segunda colocação. Já fica mais perto da classificação a equipe turca. Tem pela frente agora nessa última semana a Alemanha, Itália e a Rússia. Grupo complicado para a Turquia. Vamos ver se conseguem passar dessa. Se passar, aí sim podemos dizer que é uma surpresa da Turquia. Surpresa não, mas dá para dizer que vem crescendo muito a equipe turca, que já deu trabalho para o Brasil em Londres. É engraçado que essa equipe turca tá aí de volta, né? Depois, o ano passado não teve lá uma grande campanha do torneio, né? No Grand Prix, mas agora a equipe turca aí voltando a figurar entre as principais, né, equipes do circuito feminino, coincidindo, né, no tempo de competição importante, Jogos Olímpicos, Mundial, já para assustar. Vamos ver o que elas conseguem fazer
fora da Turquia, que até agora as 2 primeiras semanas foram só na Turquia. Pela primeira vez vão jogar fora e justamente na Rússia. Vai ser bem complicado o jogo contra as russas para a Turquia. Mas o negócio é que a Turquia... Rapidamente, Felipe. Oi? Rapidamente, o negócio é que a Turquia sediou 2 semanas de Grand Prix, né? Aí ajuda, né? A Rússia, vocês falarem Rússia, a Rússia fazendo uma campanha, digamos, pífia, né, nesse Grand Prix até agora. Aliás, começou até de forma do jeito que a gente conhece a Rússia, né, vencendo os 2 primeiros jogos, mas de lá pra cá, né, perdeu todas as partidas, chegou aqui no Brasil, a Rússia praticamente irreconhecível, chegando a perder até para a Coreia do Sul, que é uma equipe que não é lá tradicional, né, apesar de ter chegado às quartas de final na última Olimpíada, né, mas a Coreia do Sul definitivamente ainda não é uma das grandes seleções do voleibol mundial feminino. A Rússia agora vai ter que vencer todo mundo agora. Próxima fase é na Rússia, né, como o Rodrigo disse. Só que os adversários são bem complicados. A Itália, a Turquia, na grande caminhada, e a Alemanha. A Alemanha talvez seja o adversário menos difícil, mas vamos ver o que a equipe russa aí, sem suas principais do passado, como a Gamova e etc., fazem, né? Se terminasse hoje essa primeira fase do Grand Prix, a fase intercontinental, o Brasil teria pela frente a Turquia, China, Sérvia, Japão e uma equipe da segunda divisão, das divisões inferiores. Ou seja, não seria um caminho tão complicado assim como poderia ser com os Estados Unidos, Itália, própria Rússia. Mas muito provavelmente vai mudar nessa última semana. Dificilmente vão ficar assim as classificadas. E já que falamos de segunda divisão também, só para colocar, classificadas para a semifinal, né, que vai ser realizada essa semana na Polônia para definir quem vai jogar a fase final da Liga Mundial, a primeira divisão. Holanda, Porto Rico, Bélgica e Polônia, né, que é a cidade sede, país sede, estão classificadas. E destacar também Cuba, eliminada na última colocação com apenas uma vitória de 9 partidas. Realmente Cuba, depois seguindo aí, queda livre. Eu não sei se cai para a terceira divisão, se é apenas pelo ranking, mas pelo que a gente viu, né, nessa disputa do grupo 2 da segunda divisão, a Cuba, grandes chances aí de descer um pouquinho mais aí no ranking e, consequentemente, disputar a terceirona na próxima edição do Grand Prix. Triste. Verdade. Infelizmente, na seleção cubana, lamentável. Mas depois do Grand Prix, né, vamos fazer uma pausa rapidinho, comercialzinho, vamos torcer para que a internet não caia mais, daqui a pouquinho a gente está de volta. Valeu? Estamos apresentando Programa Surto Olímpico. Rádio, uma paixão mundial. E você não pode viver sem ele. Acesse agora www.radios.com.br, o maior e melhor site de rádios do planeta, com mais de 5.000 emissoras cadastradas. www.radios.com.br. Emoção e vibração num só lugar. Equipe Esportiva Show de Bola. A maior audiência da internet. Por ser apenas som e não contar com os truques da imagem, o rádio mexe com a imaginação das pessoas. Além disso, permite ações rápidas quanto à concorrência, datas especiais, períodos do dia e promoções com baixo custo e alta eficiência. Comprove a força do rádio. Anuncie na Equipe Show de Bola. A emoção do esporte você acompanha com a Equipe Show de Bola. Por que anunciar em web rádio?
Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Essa nova mania entre os internautas vem despertando interesses em grandes companhias que estão apostando nesse público ao invés de outros meios limitados de divulgação de marca. O produto ou serviço divulgado na web rádio é transmitido para uma grande população que diretamente está acessando a internet em todo o Brasil ou em todo o mundo. Anuncie em web rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. Twitter, @Equipe Show Bola. Facebook.com/Equipe Show de Bola. Voltamos a apresentar Programa Surto Olímpico. Estamos de volta, programa Surto Olímpico, mais notícias do mundo olímpico e vamos voltar com PGA Championship de golfe, né? Quem vai falar um pouco melhor do Rodrigo Huck, parece que tem um cara aí que tá pintando já como favorito, né, Huck? É o irlandês Rory McIlroy, ele que em 2 semanas, no intervalo de 2 semanas, ganhou 2 Majors de golfe, que Majors são compostos pelos 4 maiores torneios da temporada. Ele já tinha ganho 2 semanas atrás o título do The Open Championship na Grã-Bretanha e agora o PGA Championship disputado nos Estados Unidos durante esse final de semana, desde quinta-feira. Um torneio realmente muito bom, uma disputa que ficou entre 4 atletas até os buracos finais, onde o Rory McIlroy teve que mostrar toda a sua habilidade para conquistar esse título com 16 tacadas abaixo do par. A segunda colocação ficou com o norte-americano Phil Mickelson, com menos 15, uma tacada acima do McIlroy. E logo atrás, com menos 14, vieram o Henrik Stenson, da Suécia, e o Rick Fowler, dos Estados Unidos. Rory McIlroy vai aparecendo como um dos grandes destaques do golfe mundial. Eu não tenho dúvidas que ele é o melhor da atualidade, já que o Tiger Woods está machucado, vai voltar de lesão, ainda vai demorar um tempinho para engrenar. E o McIlroy já aparece com um grande nome para Rio de 2016. Ele, inclusive, que é o único porta-bandeira já definido. Quando ele ficou naquela briga entre disputar os jogos pela Grã-Bretanha ou pela Irlanda, acabou escolhendo a Irlanda e como prêmio já foi lá confirmado como porta-bandeiras da Irlanda nos Jogos do Rio 2016. E ele que vai fazer... A gente vai ouvir falar muito dele ainda no meio do golfe nos próximos anos. 25 anos apenas para o McIlroy. Pois é, né? Até antes do PGA, né, começar, ele que era noivo da tenista Caroline Wozniak, dinamarquesa, ele era noivo, aí ele tentava noivado tem uns meses aí. Aí a entrevista dele afirma ele que o golfe, ele melhorou no golfe depois que terminou o noivado com a Wozniak. Você ouviu agora o momento ego com o Regis Silva. Caras! Ego olímpico. É o diretor do departamento de fofocas. Regis Gomes Silva, o Gominho, o Digo. Não sou eu que tenho a música tema dos tempos da cobertura do hockey na grama, né, Felipe? Né? Pô, ninguém sabe de nada, então é beleza. Vamos continuar falando. Camila, né, meninos, vamos se ater ao texto. Já basta o momento ego. Você ia falar alguma coisa, Rodrigo? Fala aí. Não, chegaram a duvidar da sexualidade do McIlroy nessa mesa aí. Mas... Polêmica, denúncia. Admita a acusação, Rodrigo, que admita a acusação que foi você que fez. Segundo... Vamos falar aqui sério. Segundo o PGA Championship do McIlroy na carreira, ele que já ganhou o US Open, The Open Championship e o PGA, falta apenas o Master Tournament para ele fechar o Grand Slam, que seria a conquista dos 4 títulos mais importantes do golfe. Aliás, falando rapidinho do PGA de novo, né? A entrada do golfe nos Jogos Olímpicos mudou o PGA de 2016. Que geralmente ele é disputado no começo de agosto. Mas como os Jogos Olímpicos começam dia 5 de agosto, o PGA de 2016 foi puxado para julho. Ou seja, vai uma semana antes de começar os Jogos, e vai ser de 28 a 31 de julho, para evitar que
um choque com o outro para não ser realizado. Aí foi puxado em uma semana o PGA. 2 semanas quase. Isso é um grande aquecimento, né? Tem até uma comparação com o ciclismo, que em ano de Olimpíadas o Tour de France fica bem desfalcado dos principais atletas. No golfe não tem um desgaste tão grande físico, mas tem um desgaste mental, né? Até físico, jogar os 4 dias, não tanto quanto correr 21 etapas do Tour de France, mas resta ver se vai dar algum efeito no PGA Championship ou nos Jogos Olímpicos. Em 2015 vai ter evento teste do golfe. De fato. Quer seguir, Marcão? É isso aí. Foi do PGA de golfe, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre basquete, né? Então basquete é comigo mesmo, não preciso chamar ninguém. Só falar rapidamente também sobre o Brasil teve em Buenos Aires para a disputa do torneio das 3 nações, que foi Brasil, Argentina e México. O Brasil acabou ficando com um vice-campeonato, né? Na primeira partida já perdeu para a Argentina. Perdeu para a Argentina por 85-80, né? E no sábado a Argentina venceu o México por 96-71 e acabou ficando com o título. O jogo de domingo, o último jogo dessa competição de Brasil e México, acabou ficando um pouco esvaziado de público, e para definir o segundo colocado, o Brasil acabou vencendo por 68-56. Os resultados não foram assim tão relevantes assim, porque o importante foi o teste. O Brasil está querendo testar os jogadores, né, para definir os 12, e tem que estar na dúvida ali entre Raulzinho, Rafael Luz, Hetzheimer, Felício, para ver se de 4 saem 2 vagas. Pode ser que desses 4 fiquem até 3 vagas, né, porque o Giovannone teve uma lesão, está 10 dias parado. Eu acredito que ele possa até ser cortado, porque ele não está no mesmo ritmo do pessoal. Manter ele no grupo talvez não seja uma boa, e pode deixar o Hetzheimer e o Felício, que acho que são 2 bons pivôs. O Hetzheimer já não é nenhum garoto, tem 28 anos, mas o Felício é 22 anos, é um muito jovem. E tem entre Rafael Luz e Raulzinho, eu acho melhor o Rafael Luz, está no momento melhor. Provavelmente ele deve ser mantido, acredito eu, né? Porque o Raulzinho participou dos Jogos Olímpicos, já também na Copa América, ele sempre, no último Mundial também ele foi também, então ele está sempre sendo chamado, é um nome de confiança assim do Rubem Manhano, que ele acha que vai ter um grande potencial, mas eu apostaria no Rafael Luz, né? E só falar que o Brasil já quarta-feira viaja para os Estados Unidos, né? Sábado tem um grande jogo contra a seleção norte-americana, lá no United Center em Chicago. Vai ser um bom teste, né, pro time brasileiro, porque a derrota é praticamente certa. Ele sabe quanto é diferente dos Estados Unidos, a derrota é praticamente certa, mas o Brasil pode ter bons momentos aí, vai ter um teste verdadeiramente forte, né? Não que Argentina e México não sejam fortes, mas Estados Unidos é Estados Unidos, né? Alguém quer comentar alguma coisa do basquete? Do Brasil? Marcos, Fala aí. Sim, falando um pouco mais assim, menos do Brasil, mas até dos Estados Unidos, questão do chefe da NBA querendo engrossar o pescoço para a FIBA, em termos de convocação. O que você tem a dizer disso? Teve aquele todo lance daquela lesão do Paul George, né, que foi uma lesão muito feia, mas como foi uma lesão, quando ele estava defendendo os Estados Unidos, veio todos os donos da NBA, né, reclamando, porque não pode perder um atleta assim, ele vai ficar fora no mínimo por 1 ano, né, sem jogar, então vai ter um prejuízo técnico para o Indiana e financeiro também, que vai ter que continuar pagando o salário dele, e ele não vai render, né, não vai, como é que se diz, devolver, né, o custo, né. Então eles já estão pensando em fazer isso, né? Inicialmente o Adam Silver, que é o novo comissário da NBA, vetou isso, né? Diz que está com a FIBA, os jogadores têm o direito de escolher, de serem liberados. Já tem todo aquele acordo do seguro, né? Os jogadores da NBA só podem jogar mundial com seguro. E por enquanto ainda vai ser assim, né? Acredito que até as Olimpíadas a gente vai ter jogadores da NBA. Depois eu acho que vai ser bem mais difícil, porque vai ter a mudança de calendário da FIBA, que vai virar uma coisa, vai virar uma zona, né? Porque eles vão criar datas FIBA, né? Para ter tipo eliminatórios para o Mundial 2019. Isso aí vai ser um grande
um grande motivo para os times da NBA não passarem a liberar mais seus jogadores. Mais alguma outra pergunta? Ou posso passar? Podemos passar adiante. Posso passar, se quiser já posso até emendar o outro assunto do basquete, que é rapidinho, né? Só falar do México. A gente acabei de falar no Torneio das Três Nações, o México venceu o Centrobasket de 2014, né? Depois de 39 anos eles conseguem a taça de novo. O México mostra um grande momento, está sendo treinado por um técnico espanhol, porque agora me falha o nome, mas é um técnico muito bom. O time do México está muito bem aplicado taticamente. Claro, tem o Gustavo Ayón, né, que é um grande craque mexicano, muito bom jogador da NBA. Na NBA ele não conseguiu fazer o seu grande o seu basquetebol sobressair, né, mas no final do Centrobasket ele foi muito bem. Ele fez 16 pontos, pegou 16 rebotes, ele foi dominante na vitória contra o Porto Rico por 74-60. O México realmente é uma seleção que tem que ser observada, porque está sendo muito boa taticamente no aspecto defensivo. No ofensivo, sem Gustavo Ayón, deixa muito a desejar, mas defensivamente é uma seleção muito boa. E quem diria, né? O México ter um time de basquete bom, né? Acho que era uma coisa que muito tempo atrás era impensada. Aliás, definiu já as seleções do Pan-Americano, né? Do pré-olímpico masculino, né? Exatamente. Tem a lista aí, porque de cabeça eu tenho... de cabeça que eu sei. Aqui da Centrobasket, né? Que é a América Central, do Norte e Caribe. Classificaram para o PAN: México, Porto Rico e República Dominicana. Pré-olímpico, México e os 3 mais Cuba. Sendo que se os Estados Unidos for campeão mundial e desistir, entra o Panamá. E se o Brasil tiver confirmado a vaga na Olimpíada e também desistir, aí entra o Paraguai. Exatamente, é isso mesmo. Vamos provavelmente, né? Marcão. Marcos? E Marcão caiu. Oi, de volta. Desculpa mais uma vez a queda. Ao vivo quem sabe faz ao vivo. Ô louco, meu! Louco, meu. Mas então, depois do basquete, já vamos cortar logo o próximo assunto, né? Próximo assunto, depois do basquete, né? Tem o Brasil Open de badminton, né, cara? Brasil Open. Exatamente. Foi no Rio de Janeiro. Quem vai falar sobre ele? Sou eu. Então manda ver. Rolou no Rio de Janeiro, né, o Aberto do Brasil de Badminton, que é um torneio internacional que testa até as novas regras do badminton, né? Que é a pontuação até 11 pontos. E o Brasil conquistou um fato assim, histórico, né? Conquistou 2 medalhas na competição, né? E foi o bronze, e ambas as medalhas tem a Lohane Vicente. Complicado o nome, hein? Pegadinha. Ela foi bronze nas duplas mistas com Alex Chong, brasileiro também, apesar do nome. E foi bronze na dupla feminina com a irmã Luana Vicente. 2 medalhas de bronze, né? Mas a Alemanha foi 3 vezes conquistou 3 medalhas de ouro, né? Nas mistas, na feminina e na masculina, que foi a grande vencedora da Alemanha. Pois é, o badminton tem esse nome, né? A Lohane Vicente, que é uma promessa, mas a medalha é meio difícil ainda, né? Badminton é um esporte ainda muito pouco praticado no Brasil, não tem muito apoio, mas é um nome que já pode entrar no torneio olímpico sem fazer feio. De repente, é uma surpresa muito jogar em casa, né? Avançar. Mas é um começo, né? Todo lugar tem que ter um começo, e talvez o badminton já esteja achando o seu caminho. O badminton que ainda teve aquele lance em Londres, né? Aquela marmelada que teve, né? Porque tá meio manchado ainda, né? Pois é, teve aquela marmelada pesada em Londres, né? O pessoal querendo entregar o jogo.
para poder pegar uma chave mais favorável no mata-mata. E até teve duplas expulsas, suspensas, banidas. Em termos técnicos, foi a maior baixaria dos Jogos de Londres, foi essa marmota do badminton. Mas coisa que infelizmente acontece e tem que saber detectar, né, antes que isso contamine o jogo. Então Bom, vamos então, depois do badminton, que esperamos que não tenha marmelada em 2016, né? Vamos passar agora pro outro assunto, que é o Mundial de Canoagem, né? Mundial de Canoagem, a gente vai falar que teve Brasil, né? Ia ter Brasil 2 vezes, mas só teve uma vez, né, Regi? Pois é, cara. Podia ser Brasil 2 vezes, duas vezes e melhor, porque seria numa prova olímpica, né? Mas um pequeno vacilo tirou o Isaquias Queiroz da vitória no C1 1000 metros, que é a prova olímpica. Ele estava liderando a disputa pau a pau com o alemão Sebastian Brendel, e quando foi lá para o lado para saber onde estava o rival, ele se desconcentrou e caiu na água. Acabou sendo DNF, como não tivesse completado a prova, mesmo a embarcação dele tendo ultrapassado a linha de chegada. Mas ele se redimiu e conquistou o bicampeonato no 500, no C1 500, batendo mesmo o Sebastian Brendel, com 1,5 segundos de vantagem, quer dizer, não deu a menor chance. E levou o bico que já havia repetindo o título do ano passado. Além desse título, teve mais 2 medalhas brasileiras. O próprio Isaquias, junto com o Erlão de Souza, ganhou o bronze no C2 200 metros. E a primeira medalha feminina do Brasil na história da canoagem sprint foi a Valdenise Conceição, que conquistou o bronze no C1 200 metros feminino. Esse lance do Isaquias aí foi uma, como costumam dizer, a gíria foi uma garoteada, né? Ele olhou, quis ver onde estava, acabou dando um vacilo, né? Mas ele é jovem, né? Acredito que ele em 2016 ele já vai estar mais maduro e mais experiente para esse ponto, para não cometer essa falha aí e acabar caindo da canoa ali, que foi queda boba, muito boba mesmo. Pô, se fosse em 2016, eu fiquei pensando aqui, iam crucificar ele, né? Quando eu tirei do Rio, meu Deus, ele chamar ele de pipoca. Ele ia ser o novo Balobé de Rouet. Você tirou as palavras da minha mente, todo mundo ia falar, olha lá, Isaac, ia até botar o verbo, Foi. Se tem como tirar alguma lição dessa queda, é isso, né? De tomar mais cuidado com essa questão de não cair do barco. Não digo a hora certa pra errar, porque a hora certa seria no treinamento, mas mesmo assim, pelo menos não foi em 2016. Vamos aguardar pra ver. Espero que ele aprenda com isso. Eu ergui a cabeça, né? Até porque 2015 tem Mundial de volta. E aí 2016, Olimpíadas, que é o grande objetivo. Ele é um dos principais nomes, né? Então não pode se abater assim. Errou, né? Pelo menos errou. Não vou dizer que podia errar ali, né? Porque era mundial, né? Mas pelo menos, como vocês mesmo falaram, não foram nos Jogos Olímpicos. E seria um negócio que ele ia acabar ficando marcado pra sempre. Mas também que o Balobé de Rouet conseguiu se redimir, né? Em 2004. De fato. Exatamente. Balobé de Rouet, que virou sinônimo de arregão. Mas enfim. Se eu não me engano, o ano que vem vai ter mais um Mundial de Canoagem, né? Vai ter sim. Então. O que vem tem é anual, não? Mundial de Canoagem é anual, sim. O sprint. Eu acho que, pra ter calma, que... Olha, se não tiver em ano olímpico, mas... Com certeza que todo ano tem, deixa eu ver aqui. Tá pra checar nosso tio Google. Só complementando aqui o Sebastian Brendel. Vai ser em Milão. O Sebastian Brendel, que ganhou do Isaquias com essa queda, ele já tem idade um pouco mais avançada, então é normal que ele venha numa descendente até 2016, enquanto o Isaquias é muito jovem, deve vir numa ascendente, então é grande candidato à medalha para 2016 aí, só se cuidar aí com essas questões. Mas não precisa provar mais nada, né? Ele que já vem com uma grande esperança. Talvez o grande público não conheça ele,
mas dentro dos esportes olímpicos, Isaquias Queiroz é um nome muito forte. É isso aí. Depois do de canoagem, né? Vamos falar rapidinho aquele pai-bola rapidinho sobre as Copas do Mundo que aconteceram no hipismo, né? Maratona aquática e triatlon. Os dois primeiros, né? Vai ser com o Regis Silva. Regis Silva, como é que foi o hipismo, maratona aquática? Tem Brasil? Tem Brasil, Zil. Brasil, Zil na maratona aquática. 2 vezes. Na etapa do Lago Megantic, na Canadá, que não é complicado também, a Ana Marcela ganhou no feminino, na etapa da Copa do Maratona Aquática, e o Alan do Carmo ganhou no masculino. Com essa vitória, o Alan do Carmo assumiu a liderança do ranking masculino, e a Ana Marcela baixa largar na última etapa, que já garante o título automaticamente. E qual é o nome da cidade, Regis? Então foi no Lago Megantic. Não é Roberval, né? Não é Roberval. Não, dessa vez o nome é canadense, mas aceitável. Roberval não tá. Roberval é maneiro, pô. É Lentrar. Não, Roberval é nome de Lentrar. Olha só, falou o Regis. Lentrar, é um nome Lentrar pra uma cidade canadense. Roberval, tá certo. Roberval, boa cidade, grande cidade, Roberval. Que beleza. Mas pelo menos maratona aquática, quem dá as cartas é o Brasil. Zil. E o hipismo, Regis? Você falou do hipismo, não prestei atenção no que você falou. Pois é, mas nesse não teve Brasil, Zil. Não teve? Não. Teve a Copa do Mundo das Nações, né, que foi realizada lá em Bratislava, na Eslováquia. O Brasil acabou na 5ª posição, a vencedora foi a Alemanha, em segundo lugar ficou a Suíça e em terceiro o Canadá. Na 4ª posição ficou os Estados Unidos. O Brasil tomou 21 pontos e acabou em 5º lugar. E também, rapidinho, foi convocada a equipe de adestramento, né, dos Jogos Equestres, e o destaque é o filho da Hortência, né? O João Vitor Marcalho Oliva, que faz parte da equipe, e vamos ver se ele vai ser considerado titular para a competição que começa no fim do mês, lá na Normandia, na França. Exatamente. Então vamos falar vamos também. Acompanhar toda. Vamos ver se pelo filho da Hortência, né, fugiu do basquete, né? Talvez pela pressão, né? E tá bem, e o hipismo também é um esporte legal, né? Então pode fazer o nome dele sem ter aquela pressão de ser o filho da Hortência, né? Mas vamos falar agora faltou da última Copa do Mundo que teve, foi o triatlo, né? O Rodrigo Huck vai falar do triatlo. Quase teve Brasil, né? Teve Brasil no pódio, ao menos, né, Rodrigo? Pamela Oliveira conquistou a medalha na etapa da Hungria, da Copa do Mundo de triatlo. Ela que terminou com um tempo de 59 minutos e 45 segundos, pouquinho atrás da holandesa Raquel Kramer, medalha de ouro, da húngara Margit Venek, que ficou com a medalha de prata. É a melhor posição da Pamela em 2014, essa foi a 6ª etapa, até então ela tinha conseguido um 8º lugar na Nova Zelândia. Com esse resultado de hoje, o bronze, ela fica com relativas chances de conseguir o top 10 no final da Copa do Mundo. Ainda tem várias etapas pela frente, mas a Pamela Oliveira brigando lá na frente no triatlo. Outro bom nome, né, do triatlo, né, Pamela Oliveira, né, vamos torcer por ela aí, melhores resultados. E vamos chamar aqui outro também importante, a gente fala de esportes olímpicos, também fala de esportes paralímpicos, né, rolou o Mundial de Rugby em cadeira de rodas, Felipe Andrade. O que aconteceu nesse Mundial aí? Teve Brasil? Brasil não teve. Brasil não disputou o Campeonato Mundial de Rugby em cadeira de rodas, já para olhar aí que a situação vai ser um pouquinho complicada aí, vai apertar pro Brasil aí no campeonato, nos Jogos Olímpicos. No Mundial, que foi realizado na cidade de Odense, na Dinamarca,
a Austrália conquistou pela primeira vez, né? Após ter ficado com o vice-campeonato em 2010 na edição de Vancouver, a Austrália conquistou o título batendo o Canadá na final por 67-56. Os atuais campeões, que são os norte-americanos, equipe que tinha 4 títulos, né? Tem 4 títulos da competição. Estados Unidos ficou com bronze ao bater o Japão por 62-56. O Brasil não disputou a competição, mas já está com a vaga garantida, né, nos Jogos Olímpicos por ser o país sede. E porque eu estou falando de Jogos Olímpicos é porque nesse Mundial já garantiram aí uma vaga, né? A Austrália garantiu sua vaga nos Jogos Olímpicos aí ao conquistar aí seu campeonato mundial em cima do Canadá. Não teve Brasil dessa vez, né? Mas também tô rugby em cadeira de rodas também, acho que eu tô pedindo muito ainda, embora o esporte paralímpico brasileiro já esteja bem desenvolvido, né? No rugby, acho que foi meio pacheco, né? Vamos puxar para outro assunto, né? Já passou o rugby de cadeira de rodas, tiro com arco, né? Popular arco e flecha, para quem não conhece, né? Regis Silva tem que falar de um bom resultado aí que teve do Brasil, né, Regis? Aqui, pronto. Problema. Epa. Enfim, pois é, não teve medalha, mas teve um ótimo resultado. E foi o Marcos Vinícius, que ele conseguiu a 4ª posição na etapa de Wrocław, na Polônia, né? Alguns chamam de Breslávia, mas eu não caio nessa matutice, não. É Wrocław, é mais legal. Enfim, ele chegou até as semifinais, onde ele perdeu para o italiano Mauro Nespoli e acabou em disputar o bronze contra o francês Jean-Charles Valadon, mas a brasileira de apenas 16 anos acabou perdendo, ficando com a 4ª posição geral. E é um bom resultado. Hoje saiu a atualização do ranking e o brasileiro acabou de entrar agora no top 10, né? 9º lugar. É um esporte que esse aí, pode dizer, não se surpreenda se vier a medalha no tiro com arco com o Marcos Vinícius, que ela tem 16 anos e está dando um calor muito grande nos mais experientes. Olha, atenção nele. Verdade. 16 anos surpreende, né, cara? Tão jovem, já tá em tão alto nível, né? Tomara que você continue tiro assim. Com arco, né? Que tiro com arco exige uma concentração do cara muito grande para você vento, tudo influi na direção da flecha. E não é fácil. E um vacilo você pode tudo a perder. E ele tem muita condição de fazer um excelente papel em 2016. A própria média de idade dos medalhistas de Londres já era bem avançada. E o próprio Marcos Vinícius no Mundial do ano passado, ele vinha fazendo uma excelente campanha, só foi perder pro campeão olímpico, é o nome do coreano. Os coreanos dominam o esporte. A mira deles são boas. É que os olhos fechados ajudam. Trunks. Enfim, né? Depois já deu aquela passada no nosso resumo semanal, né? Então já estamos chegando. Quando a gente termina o assunto, quer dizer que a gente está se aproximando do fim, né? Então vamos chamar nossos amigos aqui para o destaque final, o que você tem que prestar atenção essa semana, né? Então vou chamar primeiro aí Regis Silva, seu boa noite, seu destaque final para o programa Surto Olímpico de hoje. Bem, boa noite a todos, obrigado pela audiência e preste atenção que a partir da semana o Rodrigo Uck e o Gustavo Cardoso, né, que é um novo integrante do Surto, eles vão postar o guia, né, dos Jogos Olímpicos e da juventude e vai estar fazendo uma cobertura bem extensa aqui no Surto. Vai ficar bacana e também vai ter o Grand Prix e as outras coisas de praxe. Valeu, gente. Até a próxima. Aí, Felipe Andrade, destaque final de hoje do programa Surto Olímpico. Como sempre, fazer o convite ao amigo que ainda não conhece o Surto Olímpico, acompanhar as matérias lá no nosso portal www.surtoolimpico.com.br. Lá essa semana vamos acompanhar o sul-americano de
basquete feminino, tem o Grand Prix, tem, enfim, sem número de modalidades. Também aproveitar e fazer um convite dessa Rádio Show de Bola. Rádio Show de Bola, a partir dessa temporada, vai fazer a transmissão dos campeonatos de basquete, o feminino e masculino, o Novo Basquete Brasil e a Liga Nacional de Basquete Feminino, e também os campeonatos da Superliga, feminino e masculino. Quem tiver ligado aí, quem tiver curtindo as páginas da Show de Bola, você é só acompanhar, ficar de olho para ver as partidas aí que a equipe vai transmitir. De vez em quando também nós aqui vamos estar lá participando, quem sabe, né? E é isso aí, uma boa noite a todos e até a próxima semana. Aí, Rodrigo Huck, seu destaque final aí do programa Surto Olímpico. Quinta-feira começa os Jogos Olímpicos da Juventude, como o Regis já falou. Futebol feminino na quinta-feira. O jogo de abertura é Papua Nova Guiné versus Nova Zelândia. Ninguém vai perder então esse jogaço. Claro. Até porque a Bolívia é atual campeã. Desde criancinha. Até porque a Bolívia é atual campeã masculina dos Jogos da Juventude no futebol. Só na uma passada aqui, então, quem participa do futebol masculino e feminino dos Jogos da Juventude. No feminino tem Namíbia, China, Eslováquia, México, Papua Nova Guiné e Venezuela. Enquanto o masculino será disputado por Cabo Verde, Coreia do Sul, Islândia, Honduras, Vanuatu e Peru. Olha, tô apostando em Vanuatu esse ano. Tá combinando com um time muito bom. Agora vai. Agora os caras vai. Fazer questão aí de acompanhar essa equipe, cara. Tem futuro. Tem futuro. Vou até apostar uma caixa de cerveja neles. Mas... Pô, eu ia apostar. Alguém aposta? Pô. Eu acho que o Peru vem por trás e pode... Alguém quer ser do contra? Alguém quer ser do contra aí pra apostar? Ganhar fácil? A tentação é grande, mas eu não vou apostar não. Ih, rapaz, arregou. 2010 eu fiquei apostei no Haiti, ficaram só com a prata no masculino, então esse ano eu vou me abster. Só tem pra não pagar certeza pra gente. Só tem balobê de roer aqui. Chama a gente de pipoqueiro, não é demais. Enfim, né? Então estamos terminando mais um programa Surto Olímpico. Você que ficou interessado, ouviu a primeira vez, gostou, quer saber mais notícias do mundo olímpico, só acessar www.surtoolímpico.com.br. Quiser seguir a gente no Twitter, @surtoolímpico, no Facebook é facebook.com/Surto Olímpico. Segue a gente lá, fica por dentro das notícias, quiser comentar, mandar sua mensagem lá pra gente, quiser alguma pergunta também, só não peçam dinheiro que a gente não tem ainda. Mas o resto... a gente toca. Se quiser emprestar dinheiro pra gente, pode, mas não pedir. Então... Que beleza. Que beleza. Então, boa noite a todos, boa semana, né? E até o nosso programa Surto Olímpico aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. O nosso programa de hoje está terminando. Muito obrigado pela audiência e pela companhia. Mais informações em nossas redes sociais.